Chegou, pessoal, a sua melhor resenha esportiva via web é o Papo de Boleiro. Coloca o fone aí, meu amigo Tonho de Miquelino, já começando aí com as tripulias que a gente sabe que a gente faz ao vivo, esse programa. Coloca vê se o fone tá encaixado aí, Tonho. Isso aí é o microfone, Tonho. Aqui você sabe como é que é, né? Nossos companheiros aqui, mas a gente vai sempre tocando o programa, agradecendo a participação de vocês de casa. Sempre deixe sua curtida, deixe seu like, seu comentário e compartilhamento, que é muito importante para o programa. Até porque quem não curte, não se diverte. Ei, Tonho, eu vou colocar imagens de Tonho apanhando para um celular para vocês verem, ó. Sem som. Só um ser humano apanhando da tecnologia. Vocês de casa aí estão acompanhando ao vivo um celular batendo num homem. Mas vamos lá. Continua ainda. Não conseguiu encaixar não, Tonho? Passa pra Tuxa aí, que Tuxa passa pra mim. A gente tenta resolver esse probleminha aqui, rapaz. Acho que o bicho não chega lá no... Não, mas sim, sempre funcionou. Aí você vai ter que pegar o fone do nosso querido Léo Novaes, entendeu? Porque senão não vai ter como seguir a entrevista com esse som vazando. Porque senão vai reverberar, meu querido. Então, já vai lá, entrar em contato com o Léo. Já dá uma diminuída no volume aí, senão vai ficar complicado. É, tá vendo aí, meus amigos? Complicado. Mas eu já vou chamar a Tuxa. Quando você vai resolver isso, Tonho? Senão vai embananar tudo aqui. O pessoal de casa não vai entender nada. Ó, Tuxa dando risada. Hein, Tuxa? O Papo de Boleiro, meu amigo, é o programa mais resenhista que tem aqui, de Jequié e região, via web, é o Papo de Boleiro. A gente traz aqui tudo ao vivo, os bastidores. Essa imagem de Tonho apanhando pro celular vai ficar na memória de Jequié, né, Tuxa? Bom dia, Tuxa. Bom dia, Rony. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Que tá, como fala o nosso colega Toninho, de lá da telinha. Não deixe de curtir nem de compartilhar. Saudações. Exato. Eu tô rindo. Mas é normal, nós somos aprendizes. Somos aprendizes, isso é normal. A nossa vida, nós somos eternos aprendizes. Somos eternos Já aprendizes. diria a música, né, rapaz? Do Gonzaguinha. Mas eu gostei do seu vocabulário, estrupulia, né? Como é que é? É, tem estrupulia, tem tudo. Aqui a gente Gostei do vocabulário. A gente viu um homem apanhando para a máquina, mas tecnologia, meus amigos, todo dia é uma novidade. Tonhão é um homem do campo, é um homem de raízes, é um homem de outra época, né? Não existem mais homens como Tonhão de Miquelino, é o que o pessoal comenta, né? Nosso presidente aqui, Antônio Miquelino, que agora já está aí, restabelecido, hein, Tonhão? Tudo ok? Brincadeira um negócio desse, né? Primeiro a gente tem que ter um Deus grande do nosso lado para que coisa não aconteça. Tá dando risada de quê ainda? Olha que esse negócio tá de brincadeira comigo, olha, né? Acabou. Meu irmão. Acabou. Bom dia a todos vocês que estão do outro lado. Que Deus o abençoe por essa manhã maravilhosa de sexta-feira. Sextou, né? Vamos passar o sábado e domingo em casa tranquilo e descansando. Para vocês que estão do lado de lá, não esqueça de curtir. Curta, porque esse programa vocês dão risada, recebem informação verdadeira e também aquela parte do humor que a gente consegue fazer, como foi aqui nesse momento aqui, né? Tiraram uma onda comigo aqui, tanto o seu Rony Brado quanto o seu Tuxa. Mas tudo bem, tem resposta. Vamos para frente e que Deus o abençoe a cada um de vocês que estão aí conosco. Vamos aumentar essa audiência, hein? Rony Bryan. Exatamente. Hoje o Tuxa conseguiu uma entrevista muito bacana. A gente vai conversar com Anderlane Amorim. Ele que é o fundador, ex-jogador também, fundador do Clube Vitória da Conquista, que o pessoal conhece como Vitória da Conquista, né? Mas na realidade é Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, o SCPP, que é uma das equipes que nos últimos anos conseguiu aí se estabelecer como uma das grandes equipes do nosso município, né? Da nossa região, na realidade. O Vitória da Conquista que disputa a Série A do Campeonato Baiano. Seu microfone tá off, Tonho. Fica tranquilo. Você vai dar uma saidinha, é? Pode sair. Fica tranquilo que você tá fora da câmera. Tonho, o nosso empresário. Então, como eu ia falando, a partir das 10h30, o Anderlane Amorim vai estar conversando com a gente direto de Vitória da Conquista para trazer informações aí sobre o bode, sobre como é formar
uma equipe, como o Vitória da Conquista conseguiu se tornar essa equipe de porte aqui na nossa região. Porque o Vitória da Conquista entra ano e sai ano, está disputando as fases finais do Campeonato Baiano, está chegando longe, disputando Série D, Copa do Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar o Vitória da Conquista jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras foi lá no estádio do Bode, no Lomantão, disputar essa partida. Então, a partir das 10h30, fique aqui ligado com a gente. O Aderlândia Amorim vai estar ao vivo aqui conversando com a gente no Papo de Boleiro. Mais uma entrevista que o Carlos Alberto Tuxa conseguiu aqui ao programa. Muito bacana, viu, Tuxa? Vai ser um papo muito interessante, viu? É interessante, eu tenho um hábito de falar o seguinte: o Conquista só faz a equipe, o time liso, que é um pessoal que sempre sobressai. A realidade é essa. No Campeonato Baiano, já participou, se eu não me engano, você falou que jogou contra o Palmeiras, não foi? Isso, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Tem boas participações. Onde ele se propõe a participar, boas participações. Verdade, verdade. E você, Tonho de Miquelino, como é que você enxerga a equipe do Vitória da Conquista, aqui na nossa região? Conseguiu aí, porque a gente tem o time de Feira, o time de Alagoinhas e tudo mais, mas aqui mais próximo da gente, Vitória da Conquista, eu acredito que é a equipe que melhor vem fazendo um trabalho nos últimos anos, né, Tonho? Olha bem, o trabalho da Aderlândia é um trabalho muito bom, né? Ele conseguiu fazer com que Conquista entrasse no cenário baiano do futebol, né? E também levou a Conquista ao país. Porque quando sai para jogar com time de outros estados, então você está levando o nome da Bahia para atingir o patamar maior, e ele conseguiu fazer isso no futebol. Uma outra coisa que me chama a atenção é que o Aderlândia, o Vitória da Conquista, ele sempre mantém. Ele veio depois do que o Serrano, né? E ele conseguiu se manter e o Serrano sumiu. Ninguém sabe por onde está o Serrano. E isso é muito bom, você ter um patamar e um piso que você pise com confiança e certeza. E esse Vitória da Conquista vem fazendo isso. Que o time real não é, o nome do time, Vitória da Conquista, me parece que é Primeiros Passos. Esporte Clube, primeiro passo, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. E ele adotou o nome de Conquista porque o Conquista caiu para a segunda e não voltou mais nunca, né? Mas seja bem-vindo a esse Papo de Boleiro. Agora eu não vou encarar esse Aderlândia com boa coisa não, porque quando eu assumi a Liga Desportiva de Jiquié, eu todo empolgado, os caras, vai fazer teste com a seleção de Jaguaquara ou dali digital. Eu falei, não, vou fazer logo com um time profissional. Tomei 6-0 aqui dentro, quase eu desmancho a seleção. Mas vida que segue, estamos aí, Aderlândia. Seja bem-vindo a esse bate-papo a partir das 10 horas. Isso, 10h30, meu amigo. 10 horas. Agora que é 10 horas já passou, ele vai entrar 10h30. 10h30 ele vai no nosso papo. Ele tá lá assistindo, não? Não, já deve estar. Ele tá lá, ele tá conosco, ele só não tá interagindo. Até você, ô jornalista, dando uma dessa aí. Agora, o outro cidadão ficou dando risada. Peraí, o convidado não vai estar assistindo o programa? Claro que ele tá lá assistindo, tá conosco desde 10 horas. Mas diga. Exatamente, exatamente. Então, antes da chegada dele aqui, vamos só passar a tabela do Campeonato Baiano, que o Campeonato Baiano segue, a gente lembra disso. Então, para quem não tá ligado, estamos aqui, ó. O Atlético de Alagoinhas é o líder. É o líder. Empatado com a Juazeirense, o detalhe com a Juazeirense. Bahia perdeu ontem. O quê? Bahia. Exatamente. Bahia jogou com a... Peraí. Deixa eu só atualizar aqui, porque a gente lembra que as rodadas do Campeonato Baiano, elas estão todas misturadas, né? Porque teve equipes que teve surto da Covid, e aí a terceira rodada, por exemplo, foi realizada na quarta-feira. Doce Mel empatou com o Bahia de Feira, que foi válido pela terceira rodada. Mas na realidade, a gente já está na sexta rodada, indo para a sétima, né? Só que tem equipes ainda que não jogaram, como foi o caso do Bahia de Feira e o Vitória. A partida ficou para o dia 31. Então tem um pouco essa confusão. O Vitória da Conquista, na sua última partida, foi derrotado para a Juazeirense na sexta rodada, né? Perdeu jogando no estádio Lomanto Júnior. Vitória da Conquista está no G4, tem 7 pontos. E a Unirb, né, que conseguiu subir no ano passado, também tem 7 pontos. E Bahia e Vitória, por enquanto, estão fora do G4. Ambas as equipes da capital venceram apenas uma partida neste primeiro momento. E o que chama a atenção aí, Rony Bryan, é que os times que tem ali, você vê já entre os 4 primeiros, você tem o Atlético, que voltou volta da segunda divisão. Aí você tem a Juazeirense, que já disputava a primeira divisão. Bahia de Feira, que veio também.
e o Vitória da Conquista, que já disputa a primeira divisão há muito tempo. Então você tem Juazeirense, Vitória da Conquista, e tem 2 novos candidatos que estão ali, que é candidato de 2 anos para cá, que está disputando a primeira divisão. Aonde você vê o Bahia fora, você vê o Vitória fora, o Fluminense fora e Jacuipense fora. A novidade é Doce Mel, que continua lá embaixo da tabela. Puxa. O Doce Mel continua ainda lá embaixo e tá repetindo o que fez no ano passado, né? O ano passado foi assim, do meio para o término do campeonato, ele deu uma levantada, ganhou algumas partidas, conseguiu se livrar do rebaixamento. Conseguiu se livrar do rebaixamento. Eu vou falar uma coisa da Doce Mel aqui, que tem que falar, é verdade, tem que ser mesmo. A Doce Mel, quando ela entrou na segunda divisão, que começou a disputar a segunda divisão, rumo à primeira divisão, e aonde chegou a primeira divisão, ela não estreou bem no campeonato. Inclusive o Paulo Salles estava treinando no Jacobina, aí ele estreou com o Ítalo como treinador, depois veio o Paulo Salles como treinador, não ficou, né? E aí veio Elias Borges e terminou o campeonato e conseguiu colocar a Doce Mel na primeira divisão. Mas a Doce Mel, ela subiu de uma maneira que ninguém esperava. Eu mesmo não esperava aquela goleada que a Doce Mel aplicou fora de casa. Porque o seu jogo dentro de casa foi um jogo difícil, ela teve dificuldade e viajou, foi até ao campo do adversário e conseguiu vencer bem e conseguiu ser o campeão. Mas será que continua da segunda divisão? Porque a gente sabe que a diferença de investimento da Doce Mel é uma equipe jovem, né? Uma equipe nova, aqui da nossa cidade vizinha. Será que ela consegue permanecer mais um ano na Série A, coisa que a DJ não conseguiu, né? Que é uma equipe de mais tradição. Quando você traz isso aí, que a Doce Mel tem que ter cautela em contratação, eu não acredito que a Doce Mel, ela bate muito que a empresa Doce Mel é que banca ela. Que banca, né? É que banca. Então, se a empresa ela tem uma empresa, o time é de uma empresa, diferente do ADJ, que o ADJ não tem essa empresa. Então, se esperava da Doce Mel realmente um time forte na primeira divisão, coisa que não vem acontecendo. O ano passado foi horrível. A campanha foi horrível, conseguiu sair no final e vem mal esse ano também, até agora no campeonato. A gente não está aqui para tampar o sol com a peneira, não, a gente tem que falar a verdade. Não é porque é da nossa região que a gente tem que chegar aqui e dizer que está bem, não está nada bem. Está mal. Precisa cuidar, precisa acordar para não cair para a segunda. Tuxo. Pelo que eu vi em um jogo aí que eu assisti do Doce Mel, eu não gostei não. Não gostei com o coletivo, taticamente, a equipe jogando. Não gostei. Acho que começar a decolar aí vai ser difícil. Vai começar a decolar. A mesma coisa. Justamente. A mesma coisa eu vou falar aqui do Vitória da Conquista, que nós vamos estar com o presidente daqui a pouco. Os 2 últimos campeonatos do Vitória da Conquista, ele brigou para não cair. Esse ano, o Ederlane tomou uma postura diferente e o Vitória da Conquista está entre os 4. Né? É isso que a gente tem que ver de uma Doce Mel. A gente tem que ver de um time do interior, o NIB está brigando, chegou, está brigando, está ali. Brigando com o Vitória da Conquista, é o 5º. Então a gente precisa ver times que subam da segunda divisão e que cheguem na primeira e que dê trabalho a Bahia e Vitória e aos outros clubes, porque não só tem Bahia e Vitória, não. Agora você vê um Fluminense caindo pelas tabelas. Você vê um Vitória caindo pelas tabelas. Você está vendo o Bahia também do mesmo jeito. Parabéns ao time do interior. Porque tá difícil, né? É difícil. O senhor deu risada por quê? Não, você falou parabéns ao time do interior. Tem que dar um parabéns mesmo, né? A realidade é essa, apesar de toda difícil. A dificuldade que existe. Quer dizer, você vê um Bahia e Vitória com dinheiro, com isso. Agora, só que eles não estão jogando com o time principal, né? Vitória sim, Bahia não. Olha bem, eu vou Por sinal, peraí, minutinho. Por sinal, teve algum... Hoje eu vi rapidinho algum comentário na TV, alguém falando relacionado a isso, né? Porque estava jogando pro CM23 e não estava tendo êxito. Sim. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Né? Eu quero deixar bem claro aqui para todos. Tá jogando Vitória e Juazeirense. O time é o Sub-23. Qual é a camisa que tá jogando lá? Do Vitória. Né? Qual é a camisa que tá deles, jogando? né? Eu não quero nem saber uma negação no Campeonato Baiano. Bahia e Vitória. Independente que seja o Sub-23, que fosse o Sub-20. Estamos aí para assistir o Bahia e Vitória. E quando entra em campo, entra lá dizendo assim, Bahia e Vitória e acabou. Tá lá na camisa, né? Pois e a gente lembra que o campeonato já está chegando à sua parte
final, digamos assim, são 9 rodadas essa primeira fase, né? Mas tanto o Bahia quanto o Vitória tem muitos jogos, por exemplo, o Vitória só realizou 3 partidas, porque o Vitória, quando ia enfrentar o Vitória da Conquista, teve o surto da Covid. Quando ia enfrentar o Doce Mel, também teve o surto da Covid. Então o Vitória está com bastante jogos a menos. O Bahia que tem 6 jogos e 6 pontos, né? Uma média de 1 ponto por jogo. Então tá um pouco embolado esse campeonato, mas eu diria que dá para todo mundo mudar de colocação. Até o Doce Mel tem chance de se classificar para a fase quadrangular final, né? Mas aí teria que vencer todas as partidas, que é muito difícil. Mas o campeonato ainda está muito embolado. A primeira fase, como eu falei, vai até a 9ª rodada. Algumas equipes já realizaram 6 jogos e outras não. Então tem muita coisa para acontecer nesse campeonato baiano, que tem rodada neste final de semana, viu? Vamos ver a 7ª rodada aqui. Vai ser realizado no próximo domingo, dia 4. Teremos Bahia, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Vitória da Conquista, Juazeirense e Unirbe, Jacuipense e Fluminense de Feira, e o Vitória Doce Mel. Aquela partida vai ser realizada no Barradão, às 19h30, na quarta-feira, dia 14. Tá embolado. A verdade é essa, o calendário tá muito Quem é o embolado. treinador do Unirbe? Treinador da Unirbe. Era Laércio, Laércio saiu. Me parece que foi Eles o nome trocaram, dele. foi? É o... Acho Que foi que treinador do Bahia de Feira, não? do Atlético? Foi Estevam, não? Parece que é Estevão. Me parece. Ó, quem tá mandando alô pra gente aqui é o Dadai Ventura. Fala, professor Toninho, não sou o Vitória. O Vitória tem 3 jogos a menos. Ele tá falando aí, você tá cornetando o Vitória com o jogo a menos, Toninho. E Torcedor do Botafogo aqui não tem voz altiva. E outra coisa, você é muito bom do lado de lá. Foi convidado para vir aqui, o microfone tá aqui lhe esperando, você não tem coragem de falar. Vai andar, Dadai. Fica nervoso, né? Fica É isso nervoso, mesmo. gagueja. O Carlos Guimarães de Almeida fala, bom dia, rapaziada. Comecei a acompanhar os trabalhos de vocês. Valeu pelo sucesso. Queria aproveitar o gancho para pedir que os mesmos mandem um salve para o povo de Itajuru, em especial para Lula, Nego e Guim. Sou Carlos, mais conhecido como Dóia. Obrigado e um ótimo trabalho. Manda um abraço aí pro pessoal de Itajuru, Tonho. Um abraço, Dóia, para todos vocês de Itajuru. Se sintam abraçados por essa equipe. O Rony Braine, o Toninho de Miquelino e o professor Carlos Alberto Tuxa e toda a direção da nossa programação. Itajuru é a cidade de Enéas, né? De Enéas. Enéas, é verdade, verdade. Enéas só joga a bola lá porque leva a bola e dá os coletes. E o pai de Enéas foi jogador, não foi? Só por isso, hein? E toma O pai de conta do Enéas campo, foi né? jogador. E supervisiona o E campo. supervisiona no campo, E é o presidente do time da Liga Desportiva de Jiqué. Assim é bom, hein, Enéas? Assim tá fácil, hein, meu amigo? Tá fácil de disputar, mas que beleza. O Campeonato Baiano rolando, também tem a Copa do Nordeste nesse momento. Toda a discussão tá gerando uma polêmica, Toninho de Miquelino, essa discussão de clube brasileiro no campeonato só poder contar com 2 técnicos e se demitir o segundo técnico só vai poder ter interino. Luxemburgo já se manifestou de forma contrária. O presidente do Bahia também parece que pode entrar na justiça. Tá uma confusão essa mudança da CBF que foi votada pelos clubes. E detalhe, ontem essa mesma votação da Série A teve para a Série B e foi aprovado por unanimidade na Série B também. Então os clubes da Série B só podem ter troca de 2 técnicos. Contratou um, demitiu ele, você contratou outro técnico. Se demitir esse, só pode colocar um interino, alguém que já está no clube há pelo menos 6 meses. Concordo plenamente. O treinador ele trabalha mais tranquilo, com segurança. Eu não estou entendendo porque o Vanderlei está entrando nessa bandeira que não é dele. Não estou entendendo. Devia ficar na tua, meu irmão. E procurar um clube para tu começar desde o primeiro jogo. Né? Agora você ficar brigando, achando... Concordo também, tá certo. Com isso aí nós vamos ter novos treinadores que estão aí no anonimato, entendeu? Trabalhando nos clubes com a divisão de base, sub-17, sub-20, e que são muitos bons treinadores, entendeu? Então a coisa é essa, tem que partir por aí. Parabéns a vocês, a ideia de vocês, certíssimo. Vou dar um cartão verde. Cartão verde. Viu? Essa aqui pra você e essa aqui, Vanderlei, se um dia você ver, pra você também, ó. Toma aí. E você, professor Carlos Alberto? Eu queria saber porque ele está entrando nessa briga aí, porque é difícil. Agora ninguém entra em uma briga se olhar para o seu umbigo, né? Mas justamente, sabe por quê? O que acontece é o seguinte, é porque Vanderlei nos últimos tempos vem vivendo de terceira opção, quarta opção. Eu não gostaria de falar isso aqui, que torci para ele ser treinador do Vasco, queria que ele fosse até o Flamengo, mas ultimamente ele está vivendo disso. Entendeu? Então, ele sabe, se um time contrata
E agora não é uma opção dele, tá fora, só pode contratar 2 vezes. Mas você pode ser contratado, caiu o primeiro e você ser o segundo a ser chamado. Não acho porque eu acho que você não deve entrar nessa briga aí. Presidente de clube até bem, né? Agora foi votado, estavam os 20 lá e a votação foi 11-9. Então não tem porque ninguém brigar. Exatamente. E agora eu vou trazer aqui, Toninho, pra gente ver. Saiu a tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá marcado para maio, a gente lembra? Já vou colocar aqui, já tem a tabela da Série B também. Primeira rodada, já teremos um grande jogo, viu? Flamengo e Palmeiras. Tá marcado aí uma realidade que cresceu nos últimos anos. São as 2 equipes que mais investiram no Brasil. Agora tem o Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras. São Paulo e Fluminense. Inter e Sport. Bahia e Santos. Chapecoense de volta à Série A contra o Red Bull Bragantino. Corinthians e Atlético Goianiense. Atlético Mineiro e Fortaleza. Ceará e Grêmio. Atlético Paranaense e América Mineiro, que também voltou à primeira divisão. Cuiabá, também aí na primeira divisão, versus o Juventude. Então, teremos aí grandes confrontos. Ô Rony, peraí, Rony. Vira a segunda página aí, pô. Que segunda página, meu? Cadê, rapaz? Eu não tô vendo. Botafogo, não. Cadê? Não tem segunda. Acho que não tem segunda página não, viu? Deve estar no... Eu acho que tá sem segunda página aqui. Não tem segunda página, vê aí pra mim, por favor. Eu não encontrei Vascão, também não encontrei Cruzeiro. Botafogo, rapaz. Eu tô vendo ali, rapaz. Rapaz, puxa. Bota na segunda que você é lembrado. Tá certo. Vai com essa, eu quero ser o primeiro. Eu acho que temos aqui também a tabela da Série B, né? Vamos ver aqui, que já foi divulgada. Vamos dar uma olhada. Você tava procurando o Botafogo? Pois é, rapaz. O Botafogo vai disputar a Série B do campeonato. Ó, já tem um título aqui, ó. O CBF divulgou a tabela da Série B. Vamos colocar na tela para o pessoal de casa poder acompanhar também. A Série B tem início previsto para os dias 28 e 29 de maio e será disputada por cerca de 6 meses, com conclusão no dia 27 de novembro. O Vascão, que já é velho conhecido aqui da Série B, né? Quatro vezes rebaixado. Vai enfrentar o Operário, o Vascão, dentro de casa. O Vila Nova vai enfrentar o Botafogo. Rony, peraí. Aí você... Por quê, rapaz? Aí você complicou a coisa. Por quê, rapaz? Peraí. Você... Vê a Série A aí. Quer voltar pra Série A? Série A, por favor, rapidinho. Bora lá pra Série A. Vamos voltar pra Série A aqui. Rapidinho. Vamos Olha voltar. pra aí, rapaz. Olha pra aí. É a Veja aí, Série olha A. lá. Tá Rodadas. O primeiro jogo. Você vê como a coisa bonita. Agora volta lá a segunda. Você quer ver a segunda, Série né? B, bota aí a Série B. Tá aí. É isso aí, é? É isso aí. Desse jeito? Desse jeito. Tá de brincadeira, rapaz. Eu não tô aguentando, né? Ele tá falando estética, né? Rapaz, eu não tô... Ele entendeu, rapaz. Eu deixei ele falando completar. estética, rapaz. né? Rapaz, eu entendi. Tudo bem, rapaz. É. Rapaz, o bom da segunda é que você é lembrado. Eu acho também, rapaz. Olha que coisa bonita ali. Aí, ó, o Vila Nova contra o Botafogo vai ser uma Série B difícil, viu? Guarani contra o Vitória, Náutico contra o CSA, Brasil de Pelotas contra o Londrina, CRB versus Remo, Curitiba, que desceu agora também da primeira divisão, contra o Avaí, Brusque versus Ponte Preta, Confiança versus Cruzeiro, Sampaio Corrêa contra o Goiás. Muitas equipes tradicionais do futebol brasileiro que já ganharam títulos nacionais e internacionais estão na Série B. Eu acho que essa é a Série B mais disputada que eu já vi. O único time aí que é esse Brusque, né? Eu não conheço, não sei. É, de Santa Catarina, não né? vou estar falando, não conheço, então esperar ver umas 2 ou 3 partidas para poder falar. Mas os outros aí, tudo é paulado. Aderlane tá entrando aí. O Aderlane já tá chegando aqui, só vou pedir um segundo para ele, pra gente colocar aqui a parte técnica. Mas E ele já tá... o que eu vejo é que deveriam, os times da segunda da Série B esse ano, muito complicado. Não tem time besta não, viu, professor? Já falei quem vai ser campeão. A Mandiná mandou um recado pra você? Pra mim, eu não sei. A Mandiná, você não passou o Não sei recado de aqui, nada, não? não passei recado nenhum. O senhor que é pai de santo, É... o senhor disse que é Botafogo, Vitória, Vasco e Cruzeiro. A Mandiná avisou a ele? exatamente. A Mandiná falou com ele. Eu quero que sai fora, rapaz. Quero saber disso. Eu não sei nem quem é mãe de nada, não conheço nada. Pai de santo aqui é o senhor. Agora não sabe quem é a Mandiná. Não sabe não, né, rapaz? Ah, Deixa ele. Só o segundo que o Aderlane já tá ajeitando a câmera dele aí, aí ficou beleza. A gente já vai entrar no papo com o Aderlane Amorim. Só o segundo que a gente já vai começar, já vai liberar
o áudio aqui, tudo beleza, mas 3, 2, 1, pode comandar aí, Tuxa. Bom dia, Adelânio. Satisfação aqui, tô falando com você. Bom dia, Tuxa. Bom dia aí, ouvintes. Bom dia, pessoal que está participando também dessa live. É um prazer é todo nosso e estou aqui à disposição. Não sei se vocês estão me escutando bem. Beleza, tá bem. Eu esperei o senhor dar resposta a ele. Ele falou prazer o tempo todo aí. Não, Adelânio, é porque eu tenho uma brincadeira, esse negócio de prazer, depois, satisfação. Entendi nada aí, cara. Bom Tá dia. Bom dia para você, Adelante. Toninho de Miquelino, ex-presidente da Liga Desportiva de Jiquié. Eu fui procurar uma brincadeira de um amistoso. Os caras mandaram que eu fizesse amistoso aqui com Jaguaquara, com Jitaúna, no IP. Eu falei, não, vou fazer logo com um time profissional. E trouxe o Vitória da Conquista e você me deu 6. Quase eu perco, né? Quase eu perco a presidência da seleção. Eu e o Enéas, a gente fala muito bem, você já me conhece, eu sei quem é você. Seja bem-vindo a essa casa, o Papo de Boleiro. E fique descontraído, viu, meu irmão? Porque o negócio vai entrar e eu não quero nem que você grite. Vai entrar onde? Lá. Bom, prazer nosso, como eu falei anteriormente. Conheço muito o Enéas, é um amigo que o futebol nos deu. O futebol é isso, aproxima as pessoas, acaba sendo uma esquina. Estamos aqui na mesma região, vizinhos. E aproveito para dizer que deixo aqui o clube, a cidade, para o que vocês precisarem, sempre. Seria interessante, Adelante, você falar um pouco da história aí da equipe, primeiros passos, né? E fazer alguma colocação em relação à situação hoje no Campeonato Baiano. Nosso time, Tuxa, foi fundado em 2005, 21 de janeiro. Fizemos agora 16 anos de vida, mas não disputamos nada em 2005, ficamos só na parte de burocrática. Em 2006, nós disputamos pela primeira vez a segunda divisão, e naquela ocasião fomos campeões invictos, foram 14 jogos, 7 vitórias e 7 empates, com Elias Borges no comando. E desde 2007 que nós estamos na primeira divisão. Nunca, graças a Deus, nunca fomos rebaixados. É o time, fazendo assim um resumo bem amplo, é o time que mais vezes disputou a semifinal do Campeonato Baiano, são 6 semifinais, que mais vezes disputou a Copa do Brasil, são 5 Copas do Brasil, que mais vezes disputou a Copa Nordeste junto com a Juazeirense, são 2 vezes, que mais vezes disputou a Série D, são 6 vezes. Copa do Estado foram 8 edições, nós fizemos 7 finais, vencemos 5. Então, assim, é o time que em números, estatisticamente, seria hoje o time que estaria no terceiro posto na Bahia. Pena que nós não conseguimos esse start na divisão nacional, subimos para uma Série C, e também o título baiano, que já chegamos em 2 finais, 2008 e 2015, e não conseguimos conquistar. O nosso time veio de um projeto social que eu criei aqui em 2001, era um projeto filantrópico, uma escolinha, que nós remunerávamos os garotos para que eles pudessem assistir às práticas desportivas. Além desse trabalho do esporte, ministrávamos sempre palestras com temas pertinentes ao nível adolescente, como violência, sexo, cidadania, drogas, enfim. E esse trabalho social durou 3 anos, foi ganhando corpo com o apoio de alguns empresários da cidade, e resolvemos, em 2005, fundar o time de futebol profissional. Então, a origem do clube era um trabalho social que durou de 2001 até 2005, praticamente 4 anos, a gente dando toda a assistência desportiva e social a garotos de uma camada mais pobre. Inclusive, no time que foi campeão da segunda divisão em 2006, nós tínhamos no elenco 9 atletas que vieram desse projeto social. Então, para a gente foi uma vitória muito importante, além de termos conseguido fazer e fundar o time de futebol profissional, temos também oportunizado a maioria desses garotos. E o nome é no singular, Tuxa, é Primeiro Passo, Esporte Clube Primeiro Passo, não é no plural, não, é singular, Esporte Clube Primeiro Passo, que começou a fundação assim, depois nos transformamos em Associação Desportiva Primeiro Passo, já com o estatuto, diretoria constituída, formalizada, CNPJ, e em 2005, Esporte Clube Primeiro Passo, ou seja,
mais tarde, acho que 2006 ou 2007, que nós agregamos o nome da cidade, até para ter uma relação mais próxima do poder público, agregamos o nome de Vitória da Conquista. Então, nós ficamos Esporte Clube, primeiro passo, Vitória da Conquista, ou simplesmente, carinhosamente, como as pessoas chamam, SCPP ou SCPP-VC. Foi um resumo, assim, bem amplo aí da nossa história. Hoje, nos encontramos no G4 da competição, estamos em quarto lugar, com um jogo a menos do que o Atlético, que está na liderança, e com 2 jogos a mais do que o Vitória. Então, o Vitória pode nos passar, inclusive é um jogo direto também que nós vamos ter com ele, que foi adiado por conta do Covid. E é importante que a gente mantenha essa posição no quarto lugar, porque garantiremos a vaga para a semifinal e para as competições nacionais de 2022. Nos restam 4 partidas apenas para que a gente possa se manter nesse G4. Vamos jogar com Vitória, com o Bahia de Feira, com o Atlético de Alagoinhas e com o Unirg. Perfeito. Bom dia, Derlânia. Aqui é Rony Brainer, jornalista aqui do blog GQ Repórter. Trabalhei também em Conquista, já cheguei a cobrir os jogos do Vitória da Conquista, junto ao pessoal do Diário Esportivo, com o Igor. Acredito que você conhece essa galera boa daí que sempre estão trazendo notícias do bode, como é carinhosamente conhecido. Algo que me chamava a atenção na época que eu morava em Conquista é que o Vitória da Conquista tinha uma torcida muito apaixonada, tinha os torcedores, os criptonitas, como são conhecidos, e que vocês tinham um sistema de sócio-torcedor, que para entrar no estádio, o sócio-torcedor tinha ali uma área especial, e eu via, eu não tenho os números, mas é o que me parecia, muita gente participava do sócio-torcedor. Eu achei interessante uma equipe do interior ter uma estrutura dessa, isso me chamava a atenção. E aí, junto a essa questão, eu queria que, se você pudesse responder, como é que o Vitória da Conquista, uma equipe que tem poucos anos de fundada, conseguiu se estabelecer como, digamos, uma terceira, quarta força do futebol baiano? Porque a gente tem a nossa ADJ aqui de Jequié, que é uma equipe antiga, mas que passa por dificuldades, ficou um tempo sem funcionar, aí voltou para a Série A, caiu para a Série B de volta, tem todas umas dificuldades, mas a gente vê que o time do Vitória da Conquista, como é chamado, conseguiu dar esse salto a mais e hoje já é uma realidade, não é uma equipe que, digamos assim, briga para cair, já tem uma estrutura montada. Queria que você contasse um pouco sobre essa parte profissional do Vitória da Conquista, que me chamou muita atenção na época que eu morei aí em Vitória da Conquista, Derlânia. Acho que talvez tenha travado o vídeo dele. Vamos ver se a Derlânia volta, meus amigos. Aí, voltou? Eu acho que deve ter sido o sinal que caiu aqui. Você conseguiu me ouvir? Sim, consegui. Sobre o sócio-torcedor e sobre o momento que o clube está passando em relação aos resultados obtidos, essas coisas. Não sei se teve mais alguma pergunta no final. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Em relação ao sócio-torcedor, nós sempre tivemos esse projeto. Como a gente não tem, o estádio é municipal, e a gente não tem muito o que oferecer ao sócio, não temos uma sede própria, não temos um estádio que possa oferecer um espaço mais adequado para que o sócio pudesse ter um conforto com seus familiares. Nós conseguimos, junto à prefeitura, pelo menos um espaço onde eles poderiam ter uma entrada preferencial, com jogos mais apelativos, por exemplo, contra a Bahia, contra a Vitória, contra o Palmeiras, que teve aqui, jogos assim mais importantes. Esses torcedores tinham acesso diferente, sem ter aglomeração nenhuma, para a sua comodidade. Estabelecemos valores, premiações para os sócios, brindes, alguma coisa nesse sentido. Pesquisamos muito como os outros clubes trabalham nesse segmento, para que a gente pudesse, de acordo com a nossa realidade, fazer algum tipo de adaptação. E assim nós fomos seguindo, chegamos a ter quase 800 sócios aqui, adimplentes, mesmo a equipe parando de jogar pela sazonalidade que é o calendário nosso. Às vezes você trabalhava só o primeiro semestre, mas ainda assim conseguimos contemplar essa fidelização dos sócios. Infelizmente, nesses últimos 2 anos, não tivemos como fazer esse mesmo sistema por conta da pandemia, já que os sócios têm acesso ao estádio, não tem por que estar promovendo esse plano de sócio, embora eles estejam ajudando de forma direta em outros viés. Infelizmente,
está suspenso, esperando voltar a qualquer momento, quando for dada a participação do torcedor nos estádios. Em relação à nossa permanência, ao nosso trabalho e resultados obtidos, a gente vai falar aqui sobre várias vertentes, né? Existe muita estrutura, a seriedade do trabalho, a coincidência e a sorte de você colocar os profissionais certos, que também depende muito disso, no momento certo, os jogadores, comissão, você envolver a cidade, empresários, segmentos como o próprio Tuxa aí está presente e sempre nos apoiou com faculdades, com parceria com alguns estagiários, deixando a instalação da faculdade, às vezes, à disposição do clube, e outras faculdades também. Então, muita gente acabou se envolvendo no trabalho para que os resultados de campo pudessem acontecer. Não existe nenhuma estrutura que possa sobreviver no futebol se o resultado do campo não acontecer. Pode ser Real Madrid, pode ser Bahia, pode ser Barcelona. O que mantém a estrutura em torno do clube funcionando são os resultados no campo. Senão, não adianta. E graças a Deus já tivemos momentos ruins, já chegamos a disputar em 2016, em 2 jogos, o rebaixamento Colo-Colo, foi nossa pior participação na curta história do clube, mas conseguimos permanecer e normalmente a gente está sempre brigando na parte de cima da tabela e dentro das competições mais também. Deus que o trabalho vem dando certo, pelo envolvimento e pela seriedade de todas as pessoas que estão envolvidas, seja diretoria, patrocinadores, atleta, comissão, o torcedor. Então, tudo certo. Como eu falei, para dar esse start final, nos falta aí depois na Série B, ou conquistar e brindar a nossa região, a nossa torcida com o título estadual que a gente vem perseguindo já desde a nossa fundação. Delane, 2 perguntas. Será que um time como Vitória da Conquista, ela brigou sempre no cenário e nunca foi rebaixada? A coisa que nós temos aqui, o Jiquié, que sobe e desce, o Poções, que fez boas campanhas, também você vê o Atleta Lagoinhas, a Catuense, e o Vitória da Conquista, ele veio e ficou. O resultado você teve alguns atletas que foram vendidos e que vieram da divisão de base e que isso mantém o Vitória da Conquista nesse patamar? Acho que travou, viu? Nós temos muito forte voltado para a nossa divisão de base. É o que vai sustentar o profissional. É o nosso manancial e a nossa divisão de base. Esse ano nós temos jogando no time titular 4 jogadores que vieram da base. Em anos anteriores também. Nós temos jogadores jogando hoje na Série A do Brasileiro, como é o exemplo do Marco Antônio, do Sport Recife, que saiu aqui das nossas divisões de base. Temos o Todinho, que está no Juventude, na Série A do Brasileiro, que foi negociado aqui pelo clube. Ou seja, eu posso falar aqui de 8 a 10 nomes que nós conseguimos, graças ao resultado da competição no Campeonato Baiano, que esses jogadores puderam serem notados, e daí você conseguiu colocar em algum clube e acaba sendo também uma fonte de receita para você manter esse trabalho em curso. E normalmente você também observa intermunicipal, alguns jogadores que estejam se destacando na região, para você montar uma equipe. Não posso montar uma equipe só de jogadores amadores, porque essa transição do profissional para jogadores que jogam intermunicipal, aqueles que saem da base, às vezes leva um certo tempo para você maturar. O ideal, na nossa concepção, é você buscar um equilíbrio entre jogadores mais experientes e jogadores que estejam saindo da base ou que estejam vindo de um intermunicipal, que pouco a pouco você pode ir lançando até eles estiverem mais prontos, mais experientes para poder defender a sua equipe em uma competição nacional. Então, dependendo muito do momento. Esse ano nós não estamos tendo nem base e nem intermunicipal. Então, você já tem que lançar a mão de um outro modelo de logística para você contratar. Aí você entra no seu circuito de empresários, de amigos, vendo competições nos estados vizinhos, que o custo é menor para você, o custo-benefício para você trazer esses atletas. Então, depende muito do momento que você esteja passando para você definir qual vai ser o seu planejamento desportivo para o calendário atual. Delane, você falou de receita. Hoje a equipe existe, o time,
patrocinador de temporada ou de X anos? Difícil, muito difícil. Esse é o principal problema do clube. O que sustenta o clube, na verdade, Tuxa, é a própria marca. São as competições subsidiadas que a gente vem disputando, como eu falei anteriormente, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que todo mundo hoje quer jogar uma Copa do Brasil. Só por você entrar na Copa do Brasil hoje, jogadores do nosso, time do nosso grupo, já começa a competição arredondando, recebendo R$600 mil. Então, praticamente é o valor que a gente paga dentro do nosso programa anual financeiro. Então, em uma única participação, você já recebe o valor que você praticamente vai gastar em todo o ano. Então, o que vem sustentando o clube ao longo desses anos são essas competições, como eu falei. Foram 5 vezes a Copa do Brasil e 2 vezes a Copa do Nordeste. 2016, por exemplo, nós disputamos as duas. Disputamos Copa do Nordeste, disputamos a Copa do Brasil, eliminamos o Náutico lá na Arena, no empate, no centenário do Náutico, ou seja, nós recebemos 3 cotas dessa competição. Então, praticamente foi um ano muito importante financeiro na história do clube. Mas a última competição de Copa do Brasil que nós disputamos, só para você fazer um comparativo, foi em 2018, quando nós enfrentamos aqui o Boa Esporte e não avançamos, já nesse modelo novo de o time melhor ranqueado jogar pelo empate. Nós empatamos aqui de 0-0 e ficamos fora da competição. Então, desde 2018 que a gente não participa nem de Copa do Brasil e nem de Copa do Nordeste. Estou falando de 3 anos sem essas receitas e com 2 desses anos em pandemia. Você sem receita de bilheteria, você perdeu muito patrocínio, contrato de televisão muito pequeno, sem presença de público, a própria dificuldade de você conseguir patrocínio na cidade. Então, nós estamos fazendo magia para poder honrar com os compromissos aqui firmados com os jogadores. Existe uma parceria com alguns empresários de atletas, eles ajudam pelo momento. Os nossos patrocinadores locais, uma fidelidade aí de mais de 10 anos, como o Tubusquep, a Zab, a Coveima, a Toyota Diamantina, a Novo Horizonte, ou seja, então são empresas que acreditam que estão sempre conosco ao longo desses anos, mas não resta dúvida que o orçamento para essa competição de 2021 está muito diminuto e trabalhando praticamente no limite para você honrar apenas os seus compromissos. Então, enquanto não passar essa pandemia, eu acho que a gente vai estar convivendo com essa dificuldade. Ederlânio, eu tenho uma dúvida nesse sentido. O quanto impacta a falta de público no estádio, no orçamento de uma equipe do interior? Do Brasil, nacionalmente, a gente sempre escuta falar que o Flamengo perdeu não sei quantos milhões, porque não teve arquibancada, não teve o pessoal nos estádios, mas numa equipe do interior, qual é a porcentagem, diria, que isso impacta no orçamento para o clube continuar sobrevivendo? Na nossa realidade aqui, praticamente 30% a 40%. Nós temos uma média de público aqui de 3, 4 mil pessoas. Nós jogamos a Série D agora, se tivéssemos jogado com o Salgueiro, com o estádio aberto, teríamos no mínimo aqui 6, 7 mil pessoas. Então é uma perca considerável de todos os clubes. Na realidade, você tendo 1.000 pagantes, você não tem nem prejuízo e nem lucro. É a média. A partir de 1.000 pagantes, é lucro. Se você teve menos, você não vai ter dinheiro na bilheteria nem para você pagar as despesas do jogo. Nós estamos pagando aqui, nós fizemos 3 jogos aqui em Conquista, só para você ter uma ideia. Nós jogamos aqui com o Doce Mel, jogamos com o Bahia e jogamos com a Juazeirense. Eu vou arredondar para efeito de conta apenas. Esses 3 jogos nos custou R$30 mil, 9 mil e pouco um, 9 mil e pouco outro, 9 mil e pouco outro, de despesas de arbitragem, de quadro móvel, de custos ali de jogo da sua operação. Então você imagina, você vai tirar esse dinheiro de onde se você não tem bilheteria? E isso vai somando. Aí você viaja para jogar fora, você tem despesa de hotel, de alimentação, que fica em torno de 6, 7 mil reais, dependendo dos dias que você fique fora. Então você multiplica por 9, são 9 jogos na primeira fase, chega perto aí dos 80, dos 90 mil reais, só de despesas que você sabe que você vai ter e não tem como fugir. E isso já vem praticamente debitado no borderô com a Federação Baiana e os custos que você tem de hotel, de hospedagem. Então essas despesas, normalmente você já tem o custo e já tem elas sanadas com a bilheteria. Normalmente a conta bate assim. Quando você não está tendo, você está tendo que fazer outras ações para você cumprir
com essas despesas. Derlane, olhe bem. Um time da primeira divisão, pelo esse papo que nós estamos tendo aqui, a gente já vê a dificuldade que se passa, principalmente no campeonato baiano, que hoje os empresários, já no passado, poucos já investiam, hoje, com a crise, muitos não estão investindo. E eu queria que você fizesse uma análise de um time que está disputando, que vai disputar a segunda divisão e que ainda não tem, digamos assim, um apoio financeiro, nem dos empresários e nem tampouco da Federação Baiana. Especificamente, ele está falando da DJ. Não, a DJ, o Poções. Não dê risada não, meu senhor Derlane. Eu nem gostei do jogo. Eu estou falando de todos, que é complicado. Você vê uma Doce Mel, disputou uma segunda divisão, veio para a primeira divisão e ainda não conseguiu se acertar. Mas a Doce Mel tem empresa. É um time de empresa e que não conseguiu se acertar. Agora imagine um time que não tem empresa, não tem nada e é complicado. É uma pergunta interessante. Lembra que eu falei lá no início da minha fala que no futebol, você não tendo resultado em campo, não há estrutura que sobreviva. Então a Doce Mel, por mais estrutura financeira que tem, assim como foi o Barcelona de Ilhéus, que são empresários que têm um recurso financeiro independentes para manutenção e custeio da competição, mesmo na primeira divisão, o Doce Mel está tendo dificuldade, o Barcelona não conseguiu acesso, o próprio NIRB subiu só no segundo ano, mesmo com todo o poder aquisitivo que tem. Por si só, essa já é a resposta da sua colocação, porque não existe, a federação não ajuda nenhuma equipe. Vocês podem tirar isso de qualquer pauta, a Federação Baiana não, federação nenhuma, de nenhum estado, ajuda equipes de futebol. Muito pelo contrário, elas sobrevivem do que os clubes arrecadam. Eles têm percentual de 5%, 10%, dependendo da participação. O que facilita a federação, na verdade, às vezes é um contrato de televisão, pela acessibilidade que eles possam ter com as emissoras, com o governo do estado, alguma ação nesse sentido. Mas recurso financeiro vindo da federação nunca houve aqui e pelo que eu vejo, nunca vai acontecer, porque nós é quem pagamos a federação para que ela também possa seguir sobrevivendo. E o que se passa na segunda divisão é quem vai entrar numa segunda divisão hoje tem que ser com a iniciativa privada, ou então o poder público. Se não tiver, no caso da DJ, por exemplo, se não tiver um apoio da prefeitura, e eu sei que o deputado aí, o Leo Júnior, né, quem comanda tudo, como é um deputado, possa ser que ele facilite essa abertura de portas. Caso contrário, uma equipe que não tenha uma influência política, ou uma iniciativa privada, ou a própria empresa, sendo proprietário, que banca esse projeto, eu acredito que não vai conseguir sucesso, nem na estrutura, nem na montagem de um elenco capaz de subir para... Nós tivemos o exemplo do Portela, por exemplo, esse ano, que acabou sendo até penalizado por WO, 3 jogos por WO, e já o Olímpia, que inclusive não sobreviveu com o Talisca, né, que é muito caro o futebol, é uma torneira aberta, não é só ali o jogo, ali é só a pontinha do iceberg, até chegar ali você já gastou infinidade. E as outras equipes, todas financeiramente tinham condição. Se você for olhar o Barcelona de Ilhéus, o UNIRB, o ADJ, o Canaã também, que é uma equipe que tem um apoio lá da Igreja Universal, que tem uma estrutura fantástica, e não conseguiram ainda esse acesso. Então, às vezes, nem tudo é o dinheiro. Você tem que manter a estrutura, mas tem que o trabalho dentro do campo dar certo também. E que o planejamento tenha êxito, né? A realidade é essa. Exatamente. Derlane, você falou que a base, né? No caso o Baluarte aí, o Lima, deve estar agoniado aí que não está trabalhando, né? O Lima tem um ciúme, inclusive, Tuxa, às vezes a gente promove ele aqui para o profissional, ele é um auxiliar permanente do clube. É, né? O Baluarte. Às vezes tem alguma divergência, o treinador não permanece, nós o promovemos, ele fica todo se coçando, porque ele prefere voltar para a base, ficar na base, do que ficar no profissional. Mas é um ser humano fantástico, tem serviço prestado aqui conosco desde 2006, está conosco, inclusive teve um problema de saúde recentemente, precisou passar uns dias em São Paulo com problema no coração, mas já retornou, já está liberado para trabalhar normalmente, e está conosco agora como auxiliar técnico. Só que o nosso sub-15, o nosso sub-17 e o nosso sub-20, que ficavam sob a sua
chancela junto com o Nilson Paulista, estão desativadas as categorias. Estamos perdendo trabalho, estamos perdendo tempo, estamos perdendo o contato com os atletas, perdendo possibilidades de estar formando atletas para a nossa equipe profissional. Esperamos que no segundo semestre, caso seja confirmado a disputa do Sub-20 esse ano, a gente possa participar. Mesmo estando no calendário, nós vamos ter que esperar para ver se vai acontecer a realização da competição ou não. Ô, Ederlane, eu sei que o papo tá legal, né? Muito bom ter esse bate-papo com você. Espero que você venha mais vezes e que tenha também gostado aqui de estar interagindo conosco. Então, as suas considerações finais e que Deus continue te abençoando e que te dê um coração muito forte. Porque do jeito que a situação está e nessa crise que estamos passando, precisa ter um coração forte. Precisamos dos dois fortes, um do lado esquerdo e um do lado direito. Tem que ter mais um aqui de reserva, senão a gente não aguenta não. Porque todo dia é um problema e você viver de resultado não é fácil. Além do campeonato mais importante que a gente está travando agora, que é o campeonato da Covid, que até para você ir para um jogo, você depende dos exames. Na primeira rodada nós tivemos 19 atletas contaminados. Eu, inclusive, peguei também o vírus. Graças a Deus passei assintomático, sem nenhum problema. Nenhum jogador também teve problema, porque já é uma doença ocupacional. Você tem que ser responsável se houver algum problema com esses atletas. Então, nós estamos com dois campeonatos paralelos. Não está sendo fácil, não, para piorar ainda essa ansiedade que a gente vem sobrevivendo. Mas o prazer foi nosso, estou à disposição, um prazer enorme ter participado do programa de vocês. Sempre que precisarem, o Tuxa já sabe, é só chamar. É só agradecimento e deixo aqui o clube também à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E estendo agora o meu desejo e uma boa sorte para o ADJ, caso participe da segunda divisão esse ano, que possa ter êxito, porque é uma cidade aqui vizinha, a gente precisa fortalecer a nossa região aqui dentro do futebol profissional. Um grande abraço a todos, foi um prazer. Mas antes de você ir embora, ainda vai trazer o cara com coração forte para ser o treinador? Nossa. É isso que eu queria saber, o coração valente. Como é que foi a experiência do Washington aí? Não foi muito boa em relação a resultados. Foi uma das nossas piores participações no Campeonato Baiano, embora... Vou voltar a parafrasear o que eu falei anteriormente. Tínhamos um elenco muito forte, não deu certo, e o que eu falei, quando o resultado não acontece no campo, acaba abalando a estrutura ao seu redor. Depois disso, ele foi para o Itabaiana, teve uma pequena passagem no Itabaiana, e hoje praticamente já parou, é um grande amigo, falo sempre com ele, já parou de trabalhar com futebol profissional. Ele se envolveu na política, acho que vocês sabem, ficou sendo suplente de deputado, depois assumiu a pasta esportiva do governo federal com o Carlão do vôlei no governo Bolsonaro. Infelizmente deu uma claudicada no jogo lá do Caxias por conta de uma imagem de telefone, acabou sendo substituído, e hoje ele trabalha com a sua churrascaria que ele inaugurou lá em Aracaju, mora em Aracaju e está muito bem seguindo a vida dele lá. Mas só foi positivo no quesito de mídia, nos trouxe muita mídia no Brasil todo, é um jogador conhecido mundialmente, mas na parte da esportiva acabou não funcionando, e nós inclusive substituímos ele durante a competição, trouxemos Estevam Soares para nos livrar do rebaixamento que ele tinha. Ele não, né? Na verdade ele era o comandante, mas era o grupo todo que estava na zona de rebaixamento, e graças a Deus conseguimos sair. Perfeito. Agradecer a sua participação mais uma vez aí, viu? Obrigado, Tuxa, sempre à disposição. Beleza. Com licença. Um abraço. Valeu, Ederlane. Muito obrigado pela participação. Papo muito bacana, entrevista sensacional aqui, que trouxe muitas informações interessantes, né, meu amigo, sobre a realidade das equipes do interior, porque, como a gente vem citando, não é porque o Ederlane participou aqui, mas o Vitória da Conquista hoje é uma realidade, né? A verdade é essa, porque é um clube que não tem muitos anos, como ele falou, mas que já disputou Série D, Copa do Brasil, já chegou em 2 finais do Campeonato Baiano, ganhou a Copa do Governador e por aí vai. Então é uma equipe que realmente está fazendo diferença e investindo na base. E a base, principalmente a Sub-20, que participava da Copa de São Paulo. Sim, verdade. A Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Sempre ficava treinando lá na faculdade, tinha aluno da gente que era estagiário, né, como ele falou aí, uma parceria que a gente tinha, e já teve gente, ex-alunos que já viajaram para São Paulo na Copinha de Sub-20. Tudo muito bem, tudo bom demais.
Agora, é o que você ouviu aí. Muitas vezes a torcida cobra, né? Seu Rony aqui é favorável de ingresso aqui na segunda divisão de R$5. Eu nunca falei. Você tá de brincadeira, porque o ingresso foi para R$20, mas ele quase R$10 eu acho que Agora é você bom. Olha, a realidade é o preço seguinte. bom o quê? Você tá vendo o cara terminar de dizer 10, que 15 sem reais. dinheiro não faz futebol, A rapaz. realidade é o seguinte, é bastante difícil a equipe. Só em você se deslocar, um exemplo, vou botar a Sim. DJ, sair daqui para Conquista, X, transporte, já é valor. X, hotel, Alimentação. se for dormir, X alimentação, vai para Salvador. Então, é muito de chuteira. Jogador joga Meião. chuteira, não gostei dessa, Meião vou pegar lasca. outra. Então, Todo material. Todo material é Então, muito é complicado. muito difícil. Você não pode manter. Você muito tem dinheiro, 1.000 isso é muito torcedores. dinheiro. Você tem Tem 1.000 que ter. torcedores do estádio para ter quanto? R$10? É. Mil Mas aí torcedor vai tá. dar R$1.000. Onde Se você bota paga- mais barato, você não lota paga- mais, Toninho. Você não A paga verdade- nem arbitragem, não lota, que a prova é essa aqui. Não Ele lota porque viveu lá tava dentro, caro. eu vivi lá dentro, eu sei. Mas Aqui dá pra só... lotar. Rapaz, não dá pra discutir desse Na jeito. Série B não lotou, Tonho? rapaz, Na não dá. campanha do Ali acesso? quando chega a 3.000 com ingresso, dá 3.500 contos, 7.000 contos, 30.000 contos. Não dá, mano. É como ele falou, complicado. a federação percentual leva dinheiro quase Leva Leva. dinheiro, a federação leva. Olha, um jogo hoje de R$30.000, sabe quanto deve sobrar pro clube? 15.000. No máximo. No máximo 15.000. No máximo, Como é que porque tem que você... pagar bombeiro, tem que pagar 15 mil, tudo. eu acho que não. Não Esse 15 mil é o jogo seguinte da próxima viagem, que olha lá que vai precisar. Que vai Exatamente. precisar, porque um ônibus hoje custa caro, hospedagem custa caro, alimentação custa caro. É muito difícil fazer um time. Olha, eu estou sendo sincero aqui com vocês, porque a gente viveu lá dentro. E uma outra coisa, além de trabalhar como preparador físico, trabalhar como treinador, eu fui ser o presidente da Liga Desportiva e eu sei o que eu passei. Dia de sexta-feira, de botar a mão na cabeça e dizer assim, o que é que eu vou fazer? Não tem ônibus, não tem aonde buscar, vai ser o jeito de meter a mão no bolso e botar para ir. Você entendeu? A situação é difícil. Não tem como um time sobreviver com ingresso de R$10. Não tem. Não tem. É difícil. Tá Eu não entendendo? sei que é Muito bastante complicado. difícil aqui quando fala norte, nordeste, né? Tá o exemplo aí do Bragantino aí que é Red Bull, né? Que tá Ah, E Red Bull, segurou, time, mas né, estava lá tá embaixo, segurando. estava onde? Bem que Tava podia morta, vir uma né? Red Bull aqui pra Jequié, pra investir. Quem sabe tivesse precisa, Red Bull aqui, precisa ter empresário, E precisa que ter presidente- dinheiro e presidente remunerado, como você gosta de falar, e que seja direito honesto. Porque é muito complicado. Não é porque esse rapaz terminou de dar entrevista aqui, não sei a vida dele lá em Conquista, lá, mas você não vem falar nada desse rapaz, não respinga nada dele. Não é? Porque mexe com muito dinheiro. Mas você E na não vê. realidade o time é dele. O time é Era dele. dele. Especificamente certo? dele. E os Então, resultados comprovam que é um trabalho bem feito, né? Não justamente, tem como. então, Algo errado dá certo, né? Pois é, muito complicado. E o que a gente precisa entender é o seguinte: precisamos ter uma DJ na primeira divisão, sim, mas precisamos ter uma segunda divisão forte, precisamos de ajuda, precisamos de empresários, precisamos de ter uma DJ com dinheiro no bolso, para não estar com o piri na mão, como o colega fala, e nem dependendo do órgão público, como a Prefeitura Municipal de que é. Se ela não tem para manter... Não é obrigação dela. E não é obrigação dela. Então a realidade é uma só, a gente precisa, vamos dar certo o que é de certo. A Prefeitura não está aí para bancar time de futebol, não. Certo? A Prefeitura não está aí. A Prefeitura está aí para bancar o quê? Aquela, digamos assim, a infraestrutura, que é o campo bem limpo, é o gramado em ordem de jogo, né? Sempre atento, pinturas no gramado. Dispensar o pagamento, né? Justamente, a realidade é essa. Agora, para ter um time de futebol, porque hoje, no mínimo, são 30 atletas, tu tá, bote aí, no barato, a R$2.000 um piloto, dá quanto? Dá 60 mil. Não é? 60 mil, para tu vender ingresso de R$10, tu tem que ter quantos torcedores naquele estádio ali? Não dá. E fora a alimentação, tudo, né? Aí você tem que ter hospedagem, você tem que ter uma sede, aí você tem que ter transporte para ir treinar, aí você tem que ter a alimentação do dia a dia. É difícil, Rony. É difícil. Então não adianta. Não adianta. Então eu vejo assim, olha. E uma outra coisa. Jiquié, o time do Jiquié, o ADJ, quem está falando é Toninho de Miquelino, viu? Viu, presidente? Sou eu que estou falando. O ADJ só tem torcedor na segunda divisão. Na primeira divisão não tem. Não passa de 1.000, 1.500. A não ser quando vem Bahia, Vitória, e aí enche. Como é a minha frase? Você só é lembrado quando tá na segunda. Isso é que você criou para ser o Botafogo ruim. Sai fora. Não tem nada a ver. Deu ruim. Mas é isso, meus amigos. Chegamos no nosso horário 11h10. Muito bacana essa entrevista. A gente vai repercutir nas redes sociais, no YouTube. Para quem não assistiu, vou fazer o recorte da entrevista. Muito bacana esse papo com a Aderlane Amorim. Teremos mais entrevistas na próxima semana. Então continue ligado
Para quem não curtiu, deixa o like. Pois não, Na Tuxo? próxima semana, uma entrevista com o professor Júlio César e o Joselito, né? E também Sim, com verdade. o presidente do conselho do ADJ, o Jacó. Ou presencial, ou como nós fizemos com o Edernani aí, por lá. Eu não quero mais apanhar aqui, certo? A tecnologia tá chegando próximo a você, né? Eu não vou nem falar o que acontece nos bastidores com esse rapaz com a tecnologia. Eu não vou nem falar. Hoje ele me pegou no gancho aqui, deu risada, mas tudo bem. Eu vou ali, volto já, eu vou buscar um maracujazinho ali, certo? Até segunda-feira. Jazinho, grande Deus, nos permitir. Ele vai pra fazenda tomar leite. Não, primeiro ele bota o som, vai tomar umas, depois toma o leite. Toma aí. Valeu, Vocês. pessoal. Bom final de Tchau, semana a tchau. todos.